Boa tarde, queridos amigos. Estou muito feliz de estar novamente com vocês, compartilhando reflexões, conversando sobre o 7º livro da série André Luiz, sobre a vida no mundo espiritual, o nosso livro do ano, que é Entre a Terra e o Céu. Esse é um projeto da Associação Médica Espírita de São Paulo, associado ao Centro Espírita, o Grupo Espírita Caibar Schutel, aonde no momento presencial nós fazemos essas palestras às 19 horas no Centro Espírita Caibar Schutel. Este livro foi psicografado por Chico Xavier e nós vamos começar a falar sobre o capítulo 37. Antes de iniciarmos, eu peço a todos que fechem seus olhos para que façamos uma prece, colocando-nos à disposição de Jesus, à disposição dos nossos mensageiros, do espaço, a toda a corrente médica, aos orientadores que escreveram esse livro juntamente com André Luiz, gratos a Chico Xavier, gratos a Emmanuel e ao próprio André Luiz, pelo compartilhamento de tanto conhecimento, livros preciosos na nossa vida, que fazem com que repensemos sobre as nossas próprias existências, sobre a forma como tratamos nossos pacientes, sobre a forma como encaramos os testemunhos da nossa vida. Que sejamos inspirados na tarde de hoje, que assim seja. Bom, então vamos começar com o nosso capítulo. E acho bem interessante porque o nosso livro todo, ele se baseia em vários reajustes, né? A gente vai hoje falar sobre a questão do reajuste da própria Odila com a Zumira e o Júlio, mas durante todo o livro a gente vê situações de vários reajustes, né? Então, logo no começo, a gente vê dentro da casa de Lola, que foi Antonina que é Antonina, que foi Lola de Bahuri, durante o sono, onde tem a presença desses 3 personagens, né? Lola, arrependida de ter traído Leonardo Pires, que é seu avô na presente reencarnação, a raiva e o remorso e a própria culpa que prendem Leonardo a essa situação, apesar que ele não se recorda disso, ele só se recorda do que ele fez na vida anterior por ter matado o próprio Esteves, o Mário Silva na outra vida, mas que ele sente profundo remorso e culpa que o prendem a essa situação. E a presença, então, de Esteves, que tem raiva por ter sido assassinado por Leonardo Pires. Contudo, Esteves já está em uma outra situação, inclusive reencarnado como Antonina no presente momento. Uma outra situação que a gente tem também de reajuste é entre o nosso Mário Silva e o Amaro. Mário Silva, que foi Esteves e foi assassinado, que era amigo de Armando na outra reencarnação, atualmente Amaro, que se sente extremamente arrependido por ter desposado Zumira. Mas na reencarnação passada, como nos lembramos, Esteves era casado com Lina, atualmente Zumira, e ela deixou Esteves por causa, primeiro de Júlio, depois por causa de Armando, e com isso ele tem muita raiva por essa situação da vida passada, como também da vida presente, onde era noivo da própria Zumira, Lina, e que se casou com Amaro. E aqui nós temos uma situação de necessidade desse reajuste entre esses 2 homens do nosso livro. Ou essa outra situação, o próprio Esteves, o Mário Silva, que tem muita raiva de Zumira, né? Que tem culpa e remorso pela questão do Júlio, que foi aquele menino que era filho do primeiro casamento de Amaro com Odila, que sente profundos ciúmes por Zumira, por ter desposado Amaro, e que sente muita culpa por ter alguma responsabilidade sobre a morte, onde Júlio se afogou na praia e ela estava
sob a responsabilidade da criança. Seguindo, nós temos o próprio reajuste necessário aqui de Mário com o próprio Júlio, né? Porque Mário tem raiva de Júlio, porque o Júlio era amigo de Mário, juntamente com o Armando, e ele foi o primeiro a desposar Lina, atualmente Zumira, né? Continuando, nós tivemos uma situação já de reajuste da própria Zumira, que foi mãe de Júlio, né? Nesta presente reencarnação, teve a possibilidade, juntamente com a compreensão de Odila, de se fazer-se mãe de Júlio na presente reencarnação. Ela conseguiu se perdoar por algum tempo nessa questão de mãe, né? Apoiando o reencarne de Júlio. Temos também uma situação que não foi tanto de reajuste, sim de um reencontro entre o nosso Mário Silva Esteves e Antonina, que era a Lola de Bavurri, que nós vamos ver mais para frente, uma união entre esse casal. E aqui nós temos a presença também de Esteves, Mário Silva, cuidando do menino Júlio, onde a gente viu aquela cena, onde o próprio Esteves administra a medicação para Júlio, que está no momento desencarnando, né? E que ele vai se sentir muito culpado no momento do desencarne da criança, achando que ele foi o responsável pelo desencarne da criança. E o resgate maior aqui também de Amaro, junto com Júlio, né? Que ele também ficou com Lina Zulmira após o desencarne de Júlio. Na primeira tentativa na vida passada, ele tentou afogar-se, né? E também ele acabou provocando a própria morte, ingerindo aquele material corrosivo, né? Que pegou sua garganta e depois ele acabou se afogando. Então, nós vemos aqui várias situações e vários momentos dentro do nosso livro dessa necessidade desse reajuste e desse resgate entre esses vários espíritos, envolvendo principalmente questões de entendimento, questões de perdão, de não julgamento e de uma nova vida, né? De um novo começo para cada um desses nossos irmãos. E aqui a gente tem a cena, que foi a cena onde Zulmira recebe aquela doação de sangue de Esteves, né, o Mário Silva, e que ela começa então a se recuperar, aonde ela perde novamente Júlio, né? Júnior desencarna novamente para poder ter posteriormente uma nova reencarnação. Então a injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco acomodaram-se-lhe os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Nosso instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zulmira vê-lo-ia buscando energias novas, e enquanto a nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falou otimista. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Quantos de nós, após uma noite bem dormida, acordamos diferentes no dia seguinte? Não nos lembramos muitas vezes do que aconteceu, mas sabemos que foram momentos felizes, momentos em que estudamos, como nós vimos em capítulos anteriores sobre a emancipação da alma, onde temos a capacidade de estudar com irmãos, como por exemplo, com instrutores, né? Como por exemplo Alexandre no livro Missionários da Luz. Nós temos a oportunidade de conversar com parentes
que já desencarnaram, ou mesmo com amigos do plano espiritual, que podem ter sido nossos familiares, até consanguíneos em outras reencarnações, e que no presente momento não estejam reencarnados. Nós podemos vivenciar viagens, momentos de aprendizado, de estudo, de congraçamento com os nossos mentores, e basta que nos conectemos, principalmente na hora de dormir, com uma prece, para que possamos acalmar-nos e que nos demos assim condições para nós mesmos para alcançar esta benesse, né? Que é uma grande benesse do plano espiritual para conosco. E ao mesmo tempo vigiarmos, né? Para que ao invés de fazermos esta caminhada feliz, não acabemos através de pensamentos não adequados, através da nossa própria preguiça, indo para locais do umbral, ou até fazermos como os personagens do nosso livro, que vão até outros irmãos e têm verdadeiras discussões acaloradas, né, no plano espiritual. E isso é plasmado como se fosse diariamente, uma vez que a gente tenha essa fixação mental nesses companheiros, sejam encarnados ou desencarnados, que nós possamos deixar de ser obsessores ou auto-obsessores de nós mesmos, para que a gente possa ter uma vida mais plena e mais produtiva. Mesmo sem a recordação, uma vez que o cérebro perispiritual tem muito melhores condições de tudo isso do que o próprio cérebro físico, para que a nossa lembrança, uma vez que estejamos já acordados e no plano material, possamos ter um dia melhor, né? Íamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a como se fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa quando partimos. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria a atenção. Introvertida, apenas a imagem da criaturinha morta lhe ocupava a tela mental. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Reparei que para a devoção afetuosa de Zulmira não importava o rumo, qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria inútil. Creio que se ao invés da refulgente luz do lar da bênção apenas vivíssemos trevas para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou no corações que amam? Isso é um exemplo bastante nítido, né? Que nós podemos transformar a nossa própria vida num inferno, né? Ou nós podemos trazer luz para a nossa vida. Uma vez que nos fixemos em pensamentos, uma vez que nos deprimamos, uma vez que fixemos em pensamentos negativos de autodestruição, nós não conseguimos nem que os espíritos entrem em contato com a gente. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, aonde vira e mexe, nos pegamos chateados, porque estamos nesse momento isolados, muitas vezes, da nossa família, que nós pratiquemos o nosso agradecimento, que a gente pratique a nossa compreensão, a nossa resiliência, para que não fiquemos totalmente envolvidos, né, por essas ondas que nos impedem muitas vezes de ouvirmos os nossos próprios mentores. E nós sabemos, agora falando sobre essa frase que eu pontuei aqui para vocês, o quanto as mães amam seus filhos, né? E quanto
O pedido de uma mãe pode abrir as portas do céu, né? Essa conexão que as mães têm diretamente com Jesus, pois são elas que nos colocaram no mundo. Tem uma frase da doutora muito bonita e muito importante e impactante, que é, falando justamente sobre o aborto numa plateia, que aqueles que estavam sentados ali, estavam ali porque sua mãe assim o quis. Ou seja, foi através de nossas mães que viemos na atual reencarnação. E o agradecimento máximo por todo o amor que essas mães têm pela gente. E aqui nós temos o exemplo, né, de Zulmira e o seu amor por Júlio. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço, falando para Zulmira, e por isso fomos teus companheiros na presente viagem, para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te ensombre a alma. Certamente, o carinho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te, pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Tocado por essas palavras, Zulmira desfez-se em prantos. Isso é um chamamento de Clarencio que nos lembra que muitas vezes nós mesmos, né, diante de parentes nossos que possam estar doentes, nos indignamos de tamanha forma ou ficamos tão deprimidos que ao invés de ajudarmos esse nosso parente, esse nosso amigo, esse nosso familiar, acabamos por atrapalhar a própria inquietude desses nossos irmãos. Temos que sempre pensar no outro. Temos a nossa dor, mas precisamos acalmar essa dor muitas vezes para que a gente possa ajudar o nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro e recordou a luta que haviam atravessado, quando do afogamento do pequeno irmão de Evelina. O remorso voltou a refletir-se-lhe na mente, e atribulada exclamou: Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. Odila, aconchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou satisfeita. Ouve, meu filhinho, é também o teu. O Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. O corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes por nosso intermédio. Como vemos, somos 2 mães partilhando o mesmo amor. Isso a gente vê a importância de darmos o devido valor à nossa atual reencarnação. Por uma invigilância de Júlio na vida, em que ele era amigo de Armando, o atual Amaro, e do próprio Esteves, Mário Silva. Primeiro ele traiu o primeiro amigo, Esteves, né? Mário Silva, casando-se com Lina na época, atualmente Zulmira. Depois disso, Zulmira largou Júlio, este ficou extremamente deprimido, para ficar com quem? Com Armando, atual Amaro, e assim foi deixada também por Armando, né? Por Amaro, que hoje vem a desposar Zulmira e tomar conta dela neste novo reajuste. E a gente vê que Júlio atentou contra sua própria vida, primeiro ingerindo um material que corroeu sua garganta e depois realizando o afogamento.
E aqui nós vimos na primeira encarnação de Júlio, quando ele foi filho de Odila, que ele acabou, pela lei de ação e reação, afogando-se, né? E nesta reencarnação em que ele foi filho de Zulmira, ele teve uma doença chamada croup, né, ou difteria, onde ele teve um fechamento da garganta, sofrendo também a lei de ação e reação relacionada ao uso daquela medicação, daquele veneno que ele tomou e acabou obstruindo sua garganta. Então, dessa forma, Júlio acabou passando por 2 vezes por essa dificuldade para que agora ele possa ter um novo corpo, uma nova veste, para que ele possa ter uma reencarnação mais tranquila. E vemos também toda essa situação de dor pela qual Armando, né, atualmente Amaro, passou por 2 desencarnes do próprio filho, né? E o grande resgate, o grande reajuste que aconteceu com esses 2 companheiros, como também pela Zulmira, né? E aqui nós vemos então o reencontro maravilhoso de Zulmira com o menino Júlio, que agora se encontra tranquilo, com o entendimento das duas, né, de Odila, a primeira esposa, e da própria Zulmira. Com o pensamento dolorido, Zulmira tentava penetrar os segredos do tempo, arrastando ao passado remoto, mas o cérebro doía dilacerado. Realmente não lhe seria possível naquelas circunstâncias qualquer incursão nos domínios das reminiscências, mas percebia, enfim, a bondade eterna que reúne as almas nos mesmos laços do trabalho, da esperança e do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio, logo após os seus empossais, logo após o seu casamento, e o manifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando-o ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. Então a gente vê aqui que o que é interessante, né? Que Zulmira ela não consegue ter a lembrança exata do que aconteceu na outra reencarnação e nem seria o caso. Porque quando ela separou-se de Júlio, ela viver novamente aquela situação e depois o próprio Armando separando-se dela, ela viveu uma vida de mendiga, né? Lembram-se? Ela foi inclusive atropelada pela carruagem onde Amaro Armando estava dentro, não é? Então a gente vê uma grande interligação entre esses elementos e que muitas vezes, junto a nós, o nosso próprio filho ou o nosso próprio companheiro, o nosso marido, a nossa esposa, podem ter sido esses companheiros de vidas anteriores que não são propriamente ligados a nós pelo afeto, mas a construção desse afeto, a construção desse amor, vai de acordo com o modo em que encaramos a vida atual, o modo de aprendizado, de realmente admirar o outro, olhar para o outro de acordo com o que ele tem de melhor e não com que da forma como achamos que essa pessoa deveria ser, e sim aceitando nossos companheiros e soerguendo as suas melhores qualidades. Zulmira, então, retornando ao equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou, então, em delicioso sonho. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho. E assim todos ficaram muito felizes, e a própria Antonina comenta que realmente ela deve ter encontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo assim novo ânimo para a luta, mostrando que é possível nós termos contato com nossos parentes, com aqueles que nos são caros e que já desencarnados, uma vez que nós tenhamos essa condição e uma vez também que esses irmãos tenham condições de estar junto de nós. Porque muitas vezes rezamos porque queremos reencontrar, por exemplo, um marido nosso, ou sonhar com esse marido que já está desencarnado,
mas muitas vezes esse companheiro ainda pode estar em tratamento no plano espiritual, muitas vezes ele pode não estar preparado para esse reencontro. A gente pode lembrar muito bem do próprio André Luiz em Nosso Lar, que ele insiste muito em encontrar a sua esposa, né, a viúva e seus filhos, e mal sabia ele que a esposa tinha se casado novamente. Então ele teve que aguardar um tempo dentro do plano espiritual, ele teve que melhorar a sua capacidade de entender as situações para que ele pudesse, apesar dele ter tido ciúmes, mas que ele pudesse compreender que a esposa continuou a sua vida e que ele não deveria atrapalhar, e sim ajudar essa esposa e o novo companheiro dela. E aqui eu trouxe umas questões bem interessantes para compartilhar com vocês, justamente sobre essa questão dos laços de família e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que Allan Kardec pergunta e que eu acho bastante pertinente para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais. Nós que estamos enfrentando, às vezes, problemas dentro do nosso lar, problemas com até amigos ou problemas com pessoas que trabalham conosco e tudo mais. Questão, então, 774, Allan Kardec pergunta: há pessoas que, de fato, como os animais, ao cabo de um certo tempo, abandonam as suas crias? Deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, querer identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E a questão 775 pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, essa questão me faz pensar muito sobre muitas pessoas dizerem, por exemplo, que a nossa sociedade familiar está falida, né? Que a célula familiar está falida. E talvez nesse momento da pandemia seja um momento de isolamento e seja um momento precioso para esse reencontro familiar. Muitos trabalhavam, saíam de casa, não tinham tempo de olhar os filhos, não tinham muito tempo de cuidar da educação dos filhos. Então, nós estamos vendo, né? É um grande aprendizado esse momento em que almoçamos juntos, jantamos juntos, fazemos várias coisas juntos, né? E o quão importante é esse acerto, é esse reajuste, é esse resgate, principalmente com os nossos laços consanguíneos. Porque se não conseguimos amar nem aqueles dos quais somos pais, filhos, dos quais somos responsáveis, como vamos amar o nosso próximo, né? Falamos muito isso no centro. É muito fácil ir ao centro, dar passe, dizer que nos comportamos bem. E quando saímos do centro, como agimos, né? Como é a nossa real atitude? É mais fácil, às vezes, conviver com aqueles que desconhecemos do que propriamente com a nossa família. Então, convido vocês todos a repensarem sobre isso. A forma como cuidamos dos nossos filhos, a forma como queremos ser cuidados, a forma como os filhos cuidam dos seus pais e das suas mães, abandonando-os muitas vezes à própria sorte, principalmente no final da sua vida. Convido a todos também para que leiam no Evangelho honrar pai e mãe. Sabemos a importância e o quanto um filho vai ganhar em termos de bônus horas, né? Quando ele cuida e honra seu pai e sua mãe, ajudando na dificuldade, tratando-os realmente da forma como foram tratados quando eram pequenos. E dando assim o seu exemplo para os seus próprios filhos e quanto isso vai perpetuar na própria história da família, né?
E ainda continuando nessas questões de parentesco e filiação, transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Com certeza, né? Isso é uma coisa bem clara. Somos alma, somos espírito e somos indivisíveis. A nossa alma é de cada um. Nós podemos dar o corpo de carne, mas de como esse indivíduo é, da forma como ele se comporta, isso está totalmente relacionado com as nossas vidas pregressas e com as nossas necessidades presentes de reajustamento. Uma vez que tenhamos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência atual, com certeza. Então imaginem só, né? As sucessões, como ele fala aqui, das nossas existências corporais e as ligações que se estabelecem com outros espíritos. Nós podemos ter, tanto na presente reencarnação, vários espíritos que já reencarnaram conosco em outras existências. Esses podem nos causar grande simpatia e outros até antipatia, nos parecerem estranhos, parecerem não fazerem parte da nossa família. E pensando de uma forma mais abrangente também, imaginem quantos não reencarnaram conosco nesse momento que possam estar no plano espiritual, até olhando como nos comportamos e torcendo por nós e nos incentivando e esperando o momento do nosso reencontro, que pode nem ser na atual reencarnação. Mais uma pergunta. Alguns comentam que a doutrina da reencarnação, ela iria destruir os laços de família, uma vez que fui mãe de um filho e assim por diante, na vida atual, a minha família consanguínea é totalmente diferente. E o que ele mostra aqui, que é muito ao contrário, sim que ela aumenta, ela distende os nossos laços familiares, uma vez que eles não estão somente no corpo físico, eles estão justamente nessas questões das ligações que a gente tem espírito a espírito. E os nossos deveres para com a fraternidade, ou seja, o próximo é nossa família. Ele faz parte do quê? Da nossa família espiritual. E aqui, da mesma maneira, eles comentam sobre a questão da genética, né? Do quanto os nossos pais nos transmitem a nossa parecência física, eles também irão transmitir para a gente alguma parecência moral? Aqui vem várias questões. Nós temos as questões genéticas que vêm da nossa família, mas não significa que por termos pais diabéticos hipertensos, seremos hipertensos e diabéticos. Se essas condições elas tiverem que existir dentro da nossa reencarnação como uma questão de reajuste ou por uma questão da nossa própria invigilância, elas vão existir com certeza. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que não haja esse compromisso, elas deixarão de existir. Da mesma forma, os pais, eles não vão nos transmitir nada em relação à nossa moral, parecência moral. O que acontece é que a gente tem justamente a questão genética espiritual, ou seja, o DNA espiritual. Nós temos comportamentos parecidos com pessoas da nossa família, até às vezes a mãe fala, nossa, você é igual ao seu pai, até de uma forma pejorativa, mas é porque temos, né, pendores, temos semelhanças, somos espíritos semelhantes reunidos no cadinho do nosso lar. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Seria muito fácil, né? É como se os pais não tivessem uma responsabilidade sobre o nosso cuidado. Nós sabemos que a interferência que nós podemos ter sobre uma criança que nasce na sua educação é muito importante. O limite que a gente coloca, a forma carinhosa ou não carinhosa como a gente cuida desse filho, mostrar para esse filho os valores da vida. Então é importante que esse dever dos pais seja cumprido. Até a resposta aqui no plano espiritual coloca que
eles vão se tornar culpados, esses pais, se eles não realizarem a tarefa. Isso será cobrado no momento do reajuste, né? Na hora que tivermos que prestar contas ao plano espiritual daquilo que fizemos. E aqui é uma pergunta que nós até já respondemos, por que muitas vezes nós temos pais bons e virtuosos e que têm filhos de natureza diferente da nossa? Podem ser várias questões, né? Nós podemos ter questões como nós vimos aqui no nosso próprio livro, que era uma questão de reajuste do próprio Armando, o Amaro, né, com o Júlio, por exemplo. E temos também situações em que o próprio espírito pede e os pais aceitam, né, tendo pais virtuosos, um espírito que tenha um pouco mais de atraso espiritual, para que ele possa aprender com esses espíritos, com seus pais, né? E isso seria uma grande bondade que Deus concede a esse espírito para que ele possa melhorar de uma forma mais rápida. E assim nós continuamos nessas perguntas em relação à simpatia e às antipatias, né? E aqui ele pergunta: podem dois seres se conhecerem e se estimarem, encontrar-se noutra vida, noutra existência corporal e assim se reconhecer? Então, o que ele fala é que nós não nos reconheçamos, nós nos sentimos atraídos uns pelos outros, tanto pelas questões de simpatia, como também pelas questões de desafeto. Então, às vezes, você pode encontrar uma pessoa que você tem mais proximidade, mais simpatia, que você tem melhor convivência do que propriamente alguém dentro da sua família. Qual seria o risco do reconhecimento, né? O grande risco é, por exemplo, se a gente soubesse que em alguma reencarnação passada algum irmão nos prejudicou, aquele que está justamente colocado conosco dentro da nossa família, como nós conseguiríamos conviver? Como nós conseguiríamos realizar o nosso testemunho de aprendizado e de aprimoramento uns com os outros? Então, muitas vezes, né, nos perguntam o que achamos, né, das terapias de vida passada. Temos que estar muito preparados, né, para realmente reconhecermos a nós mesmos, aquilo que fomos em outra vida, que muitas vezes possamos nos surpreender e muito, ruins que possamos ter feito, como também de outros que podem ter nos prejudicado dentro da nossa própria convivência familiar. E aqui eu tenho as considerações finais sobre família, para que todos nós ampliemos a nossa visão de família, a nossa família universal, e que a natureza do nosso espírito pode ser perfeita ou imperfeita, bem como a lógica e o propósito da nossa reencarnação. Antes de qualquer coisa, é necessário nos situarmos em que tipo de planeta estamos. Não estamos ainda na fase da regeneração. Ainda estamos em expiação e provas, caminhando para a regeneração. Somos espíritos imperfeitos e estamos aqui para nos acertar, sejam com a nossa própria família consanguínea, como também com aqueles que não são propriamente do nosso ambiente familiar. Como encaramos as dificuldades, né? Se a gente realmente olha como uma contrariedade, como um azar, como, puxa vida, isso realmente aconteceu e não era para acontecer, né? A gente perde a noção da nossa própria finalidade nesse momento em que estamos reencarnados, e que a gente não vai entender os conflitos familiares, nos lembrando que a família não é resultado de uma mera reunião fortuita, a gente não se encontrou por acaso. Os espíritos, eles não se agrupam aleatoriamente. Antes de nascermos, nós temos um plano reencarnatório, e a partir desse planejamento reencarnatório, nós escolhemos tanto as nossas provas, de acordo com as nossas faltas, como os nossos próprios ambientes familiares.
Podemos então nos reunir em família, tanto por simpatia como por comprometimentos anteriores, como a gente está vendo no nosso próprio livro. E aí, o que provocou esses comprometimentos anteriores foi o nosso próprio livre-arbítrio. E a finalidade? Conceder a um grupo de espíritos a oportunidade do ajustamento recíproco, ou seja, do reajuste. Lembrando que a reconciliação, o encontro entre os espíritos que se prejudicam outrora, não representa apenas um sinal de evolução individual, mas ao se ajustarem dois seres ou mais, concorrem para o crescimento do planeta. Estamos vivendo na própria pele este momento. Quanto mais nos reajustarmos entre nós, dentro do seio da nossa família, melhor será a nossa sociedade. Melhor será o nosso planeta. Melhores serão as energias psíquicas. Melhor faremos a nossa própria reencarnação, como a reencarnação de outros que estarão no nosso momento de regeneração. As dificuldades em família representam, assim, uma grande oportunidade de combatermos o nosso egoísmo. Um grande abraço, irmãos. Graças ao Espiritismo, graças ao conhecimento das nossas reencarnações sucessivas, de todo o nosso comportamento anterior, das nossas vidas anteriores, do nosso próprio livre-arbítrio e da nossa vontade de melhorar, junto com essa nossa grande família consanguínea e principalmente com a nossa família universal, que possamos crescer juntos, aprendermos juntos e abrirmos nossos corações. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.